Harry Potter e a Pedra Filosofal. Capítulo 14. Norbert, o dragão norueguês. Mas o Quirrell deve ter sido mais corajoso do que eles haviam suposto. Nas semanas que se seguiram, parecia estar cada vez mais magro e mais pálido, mas não dava a impressão de ter cedido. De cada vez que passavam pelo corredor do terceiro andar, Harry, Ron e Hermione encostavam os ouvidos à porta para se certificarem de que o Fluffy ainda estava a rosnar lá dentro. O Snape continuava a demonstrar o seu habitual mau humor, o que sem dúvida significava que a pedra ainda estava a salvo. Durante esses dias, sempre que o Harry passava pelo professor Quirrell, sorria-lhe como que a transmitir-lhe coragem, e o Ron começara a dizer a todos que parassem de se rir sempre que ele gaguejava. Hermione, contudo, tinha algo mais a preocupá-la além da pedra filosofal. Começara a fazer revisões e a sublinhar a várias cores os apontamentos. O Harry e o Ron não se teriam importado se ela não insistisse com eles para que fizessem o mesmo. Hermione, falta uma eternidade para os exames. 10 semanas, respondeu ela. Não é uma eternidade, é um segundo para Nicholas Flamel. Mas nós não temos 600 anos de idade, lembrou o Ron. Além disso, o que é que tu precisas de rever se já sabes tudo? O que eu preciso de rever? Vocês são doidos? Têm consciência de que precisamos de passar nestes exames para entrarmos no segundo ano? São muito importantes. Eu devia ter começado a estudar há um mês. Nem sei o que me deu para não o fazer. Infelizmente, os professores pareciam pensar exatamente como ela. Passaram-lhes tantos trabalhos de casa que as férias da Páscoa não se compararam nem de perto nem de longe com as do Natal. Era difícil descontrair com a Hermione ao lado a repetir alto as 12 utilizações do sangue de dragão ou praticando movimentos com a varinha, a resmungar ou a gritar. Harry e Ron passaram a maior parte do tempo com ela na biblioteca, tentando acabar todos os trabalhos. Nunca mais me quero lembrar disto, desabafou Ron, uma tarde, atirando com a pena pelos ares e olhando ansiosamente pela janela da biblioteca. Era o primeiro dia bonito que havia em meses. O céu estava de um azul muito clarinho e sentia-se no ar a chegada do verão. Harry, que estava à procura de díctamo em 100 de ervas e fungos mágicos, só olhou quando ouviu Ron a gritar: Hagrid, o que estás a fazer na biblioteca? Hagrid apareceu, arrastando os pés e parecendo esconder qualquer coisa atrás das costas. Estava bastante deslocado naquele lugar, dentro do seu enorme sobretudo de pele de toupeira. Estava só à procura de uma coisa, justificou-se num tom de voz manhoso que lhe chamou a atenção. E vocês, o que é que estão aqui a fazer? Parecia desconfiado. Não é à procura do Nicholas Flamel, pois não? Que ideia! Há imenso tempo que descobrimos quem ele é, disse o Ron, tentando impressioná-lo. E sabemos que o cão está a guardar a pedra filosofal. Shhh! O Hagrid olhou em volta rapidamente, certificando-se que ninguém os ouvira. Não te ponhas para aí a dizer isso em voz alta. O que é que te deu? Há algumas perguntas que queríamos efetivamente fazer-te, disse o Harry. Sobre o que está a guardar a pedra, além do Fluffy. Shhh! Voltou a fazer o Hagrid. Venham mais tarde à minha cabana. Não prometo dizer-vos nada, mas não andem para aqui a espiolhar. Não é suposto os estudantes saberem disto. Até logo, disse Harry. Hagrid desapareceu. O que é que ele estaria a esconder atrás das costas? Perguntou Hermione pensativa. Achas que tinha alguma coisa a ver com a pedra? Vou verificar em que secção é que ele esteve, disse o Ron, que já tinha trabalhado bastante. Voltou minutos depois com um monte de livros nos braços e depositou-os sobre a mesa. Dragões, murmurou. Hagrid estava à procura de alguma coisa sobre dragões. Olhem só os títulos. Espécies de dragões do Reino Unido e Irlanda, do ovo ao inferno, um guia para os guardas de dragões. O Hagrid sempre sonhou em ter um dragão, disse-me ele no primeiro dia em que nos conhecemos, confessou Harry. Mas é contra todas as nossas leis, lembrou Ron. A criação de dragões foi proibida pela Convenção de Warlock em 1709,
Todos sabem disso. Seria totalmente impossível passarmos despercebidos aos muggles se tivéssemos dragões no jardim. Além disso, não é possível domesticar dragões. É perigoso. Devias ver as queimaduras que o Charlie fez a lidar com alguns dragões selvagens na Roménia. Mas não há dragões selvagens no Reino Unido, pois não? Perguntou Harry. Claro que há, afirmou Ron. Os vulgares verdes galeses e os pretos das Ilhas Hébridas. O Ministério da Magia tem um trabalhão a abafar a existência deles, podes crer. Temos de arranjar feitiços para conseguir que os muggles que lhes puseram a vista em cima se esqueçam por completo. Então o que está o Hagrid a fazer? Perguntou Hermione. Quando bateram à porta da cabana do guarda dos campos, 1 hora mais tarde, ficaram espantados ao verificar que todas as cortinas estavam fechadas. Hagrid gritou: "Quem é?" antes de os mandar entrar, e em seguida fechou devagarinho a porta sem fazer ruído. Estava um calor sufocante lá dentro. Apesar de estar em dia quente, na lareira crepitava um fogo esplendoroso. Hagrid fez-lhe chá e ofereceu-lhes sandes de doninha, que eles naturalmente recusaram. Então, queriam fazer-me uma pergunta? Sim, disse o Harry. Não valia a pena estar com rodeios. Queríamos saber se nos podias dizer o que é que está a guardar a pedra filosofal para além do Fluffy. Hagrid olhou-o de sobrancelhas cerradas. Está claro que não posso, disse. Primeiro, nem eu sei. Segundo, vocês já estão a saber demais e por isso não vos dizia, mesmo que soubesse. Aquela pedra está aqui por um bom motivo. Quase foi roubada de Gringotts. Calculo que saibam disso. Fico parvo como é que descobriram que era o Fluffy. Vá lá, Hagrid, tu podes não querer dizer-nos, mas não tentes convencer-nos que não sabes. Tu estás a par de tudo o que se passa por aqui, disse Hermione com uma voz sedutora. Nós só gostaríamos de saber em quem terá o Dumbledore confiado tanto para o ajudar nisto, além de ti. O peito de Hagrid inchou com estas últimas palavras. Harry e Ron olharam espantados para Hermione. Eu suponho que não fará mal dizer-vos isto. Ele pediu-me o Fluffy emprestado e depois alguns dos professores fizeram os feitiços. O professor Sprout, o professor Flitwick, a professora McGonagall. Hagrid contava-os pelos dedos. O professor Quirrell e o próprio Dumbledore, claro. Esqueci-me de um. O professor Snape. Snape? Sim, ainda não sabiam disto, vocês. Estão a ver? O Snape ajudou a proteger a pedra. Não ia depois roubá-la. Harry tinha a certeza de que o Ron e a Hermione estavam a pensar o mesmo que ele. Se o Snape tivesse feito parte desse grupo, ter-lhe-ia sido fácil descobrir como os outros professores haviam guardado a pedra. Ele parecia saber tudo, menos o feitiço do Quirrell e como passar pelo Fluffy. Tu és o único que sabe como é possível passar pelo Fluffy, não és? Perguntou Harry, cheio de curiosidade. E nunca dirias a ninguém, pois não? A nenhum dos professores. A ninguém a não ser ao Dumbledore, disse o Hagrid cheio de orgulho. Bem, isso já é qualquer coisa, murmurou Harry aos outros. Hagrid, não se pode abrir uma janela? Estou a sufocar? Não posso, Harry, desculpa. Harry reparou no modo como ele olhava para o fogo. Seguiu-lhe o olhar. O que é aquilo, Hagrid? Mas eles já descobriram o que era. Bem no meio do lume, por debaixo da chaleira, estava um enorme ovo negro. Disse o Hagrid, coçando novamente a barba. Aquilo é... Onde o arranjaste, Hagrid? Perguntou Ron, inclinando-se para o lume para o ver mais de perto. Deve ter custado uma fortuna. Ganhei-o, disse Hagrid. A noite passada fui à vila tomar umas bebidas e comecei a jogar às cartas com um desconhecido. Até acho que ele ficou satisfeito por se ver livre dele. Mas o que é que vais fazer com ele depois de o chocar? Perguntou Hermione. Bem, tenho andado a ler, disse Hagrid, retirando um grande livro debaixo da almofada. Trouxeste da biblioteca, Criação de Dragões para Prazer e Utilização. Está um pouco ultrapassado, mas diz aqui tudo. Manter o ovo ao lume, porque as mães respiram sobre eles, e quando o bebê dragão nascer, alimente-o com um balde de brande misturado com sangue de galinha, de meia em meia hora. E aqui, estão a ver? É como se reconhecem os diferentes ovos.
O que eu tenho é um dragão negro norueguês. São muito raros. Parecia extremamente feliz consigo próprio, mas Hermione não. Hagrid, tu vives numa casa de madeira, disse ela. Mas Hagrid não estava a ouvi-la. Sentia-se alegre enquanto revivava o lume. Portanto, agora tinham outra preocupação. O que poderia acontecer a Hagrid se alguém descobrisse que ele estava a manter ilegalmente um dragão dentro da cabana? Pergunto mais vezes como será ter uma vida calma, suspirava o Ron, à medida que, serão após serão, travavam uma dura batalha para conseguir fazer todo o trabalho de casa que lhes era passado pelos professores. Hermione tinha já começado a fazer horários de revisões para eles os dois, o que os levava quase à loucura. Até que uma manhã, durante o pequeno almoço, a Hedwig trouxe ao Harry mais um bilhete de Hagrid. Ele escrevera apenas 2 palavras. Está a nascer. O Ron queria faltar à aula de herbologia e ir direito à cabana, mas Hermione nem considerou a hipótese. Hermione, quantas vezes na vida vamos poder assistir ao nascimento de um dragão? Temos aulas e isso vai criar-nos problemas. Não fazes sequer ideia do que poderá acontecer ao Hagrid quando alguém descobrir o que ele anda a fazer. Cala-te, murmurou Harry. O Malfoy estava a poucos centímetros de distância e tinha parado, morto por ouvir a conversa. Teria conseguido captar alguma coisa? Harry não gostou nem um pouco da expressão que viu na cara dele. Ron e Hermione discutiram durante quase todo o caminho até à aula de herbologia e, no fim, ela acabou por concordar em darem a tal corrida até à cabana do Hagrid durante o intervalo grande, a meio da manhã. Quando tocou a campainha, no final da aula, os 3 largaram as pequenas pás côncavas com que estavam a trabalhar e partiram apressados pelo meio dos campos até à beira da floresta. Hagrid cumprimentou-os excitado e entusiasmadíssimo. Está quase! E fê-los entrar, sem perda de tempo. O ovo estava sobre a mesa e tinha grandes rachas. Algo lá dentro movia-se. Ouvia-se nitidamente um barulhinho que vinha do interior. Todos eles puxaram as cadeiras para junto da mesa e ficaram a ouvir-lhe a batida do coração. De um momento para o outro, houve uma espécie de arranhão e o ovo abriu-se. O bebê dragão tombou pesadamente sobre a mesa. Não era propriamente bonito. Segundo Harry, ele parecia um guarda-chuva preto, todo amarrotado e com umas asas enormes em comparação com o corpo escancelado, em forma de jato, com um nariz grande de narinas abertas e raízes dos corninhos à vista e uns olhos protuberantes cor de laranja. Espirrou. Uma série de faíscas saltaram-lhe do nariz. Não é lindo? Murmurou Hagrid. Estendeu uma mão para fazer uma carícia na cabeça do pequeno dragão, mas ele tentou abocanhá-la, mostrando-lhe os dentes afiados. Olha, ele conhece a mamã dele, disse o Hagrid. Hagrid? Perguntou Hermione. Quanto tempo leva exatamente um dragão norueguês a crescer? Hagrid ia responder quando a cor lhe desapareceu do rosto. Deu um salto até à janela. O que é que se passa? Estava alguém a espreitar pela fresta das cortinas, um garoto que vai correr em direção à escola. Harry aproximou-se da porta e espreitou. Mesmo à distância não lhe restava a menor dúvida. Malfoy vira ao dragão. No decorrer da semana seguinte, algo no sorriso cínico de Malfoy deixou Harry, o Ron e a Hermione bastante nervosos. Passaram praticamente todo o seu tempo livre na cabana do Hagrid, tentando chamá-lo à razão. Deixa-o ir, sugeriu Harry. Liberta-o. Não posso, disse Hagrid. Ele morreria logo. Olharam para o dragão. Crescera para o triplo do tamanho em apenas uma semana. Saía-lhe fumo pelas narinas. Hagrid deixara de fazer as suas obrigações como guarda dos campos porque o dragãozinho mantinha-o ocupado de manhã à noite. O chão estava repleto de garrafas vazias de brande e penas de galinha. Decidi chamar-lhe Norbert, disse Hagrid, olhando para o dragão com os olhos turvos pelas lágrimas. Ele agora já me conhece mesmo, reparem só. Norbert, Norbert, onde está a mamã? Ele passou-se, murmurou o Ron ao ouvido do Harry. Hagrid, gritou Harry, dentro de 15 dias o Norbert vai ter o tamanho da tua casa. O Malfoy pode ir denunciar-te ao Dumbledore a qualquer momento.
Hagrid mordeu o lábio. Eu sei que não posso ficar com ele para sempre, mas não posso abandoná-lo, não posso. Harry voltou-se subitamente para Ron. Charlie, disse ele. Mau, também te estás a passar? Eu sou o Ron. Não é isso. O teu irmão Charlie, que está na Roménia a estudar dragões. Podíamos mandar-lhe o Norbert. O Charlie podia tomar conta dele nos primeiros tempos e depois devolvê-lo à liberdade. Brilhante, disse o Ron. E o Hagrid? Mas no fim o Hagrid concordou e disse que podiam mandar uma coruja ao Charlie a perguntar se ele aceitava esse encargo. A semana seguinte passou a correr. Na quarta-feira à noite, Hermione e o Harry estavam sentados na sala comum, depois de toda a gente ter ido para a cama. O relógio da parede tinha batido a meia-noite quando o buraco do retrato se abriu. O Ron apareceu não se sabe de onde, tirando o manto de invisibilidade do Harry. Estivera na cabana, ajudando a dar de comer ao Norbert, que comia agora ratos mortos através de uma grade. Mordeu-me, disse ele, mostrando-lhe a mão embrulhada num lenço ensanguentado. Não vou conseguir pegar numa pena durante uma semana. Acho que aquele dragão é o animal mais horroroso que alguma vez encontrei. Mas da maneira como o Hagrid está, parece-lhe tão fofinho como um coelho. Quando ele me mordeu, mandou-me embora por o ter assustado, e quando saí, estava a cantar-lhe uma canção de embalar. Ouviu-se um ruído na janela escura. É Hedwig, disse o Harry, apressando-se a deixá-la entrar. Deve trazer notícias do Charlie. Os três juntaram as cabeças e leram o bilhete. Querido Ron, como estás? Obrigado pela tua carta. Terei todo o gosto em tomar conta do dragão norueguês, mas não vai ser fácil fazê-lo chegar aqui. Julgo que o melhor a fazer será mandá-lo por uns amigos meus que vêm visitar-me na próxima semana. O problema é que não podem ser vistos a transportar um dragão ilegal. Poderias levar o dragão até à torre mais alta, no sábado, à meia-noite? Eles irão aí ter contigo e trazem o dragão enquanto está escuro. Responde-me tão breve quanto possível. Um abraço do teu irmão, Charlie. Olharam uns para os outros. Temos um manto de invisibilidade, disse o Harry. Não deve ser muito difícil. Julgo que ele é suficientemente grande para cobrir dois de nós e o Norbert. O facto de os outros dois terem concordado de imediato era bem a prova de como a semana tinha sido má. Valia tudo para se verem livres do Norbert e do Malfoy. Havia uma dificuldade. Na manhã seguinte, a mão do Ron, que fora mordida, tinha inchado para o dobro do tamanho e ele não sabia se seria prudente ir procurar Madame Pomfrey. Será que ela reconheceria a ferida como sendo uma dentada de dragão? Mas de tarde não teve mesmo outra alternativa. A ferida tornara-se esverdeada, como se os dentes do Norbert fossem venenosos. Harry e Hermione correram até à ala hospitalar e foram dar com o Ron na cama, num estado lastimoso. Não é só a mão, murmurou. Embora me doa tanto como se fosse ficar sem ela. O Malfoy disse à Madame Pomfrey que precisava de me pedir um livro emprestado só para poder vir aqui gozar com a minha cara. Fartou-se de me ameaçar que ia contar à Madame Pomfrey quem me dera a dentada. Eu disse-lhe que tinha sido um cão, mas não sei se ele acreditou. Eu não devia ter atacado o Malfoy no jogo de Quidditch. Agora ele está a vingar-se. Harry e Hermione tentaram acalmá-lo. Vai estar tudo acabado no sábado à meia-noite, disse Hermione. Mas não foi o suficiente para acalmar o Ron. Pelo contrário. Sentou-se e começou a lamentar-se. Sábado à meia-noite, disse numa voz sumida. Oh não, acabo de lembrar-me. A carta do Charlie estava dentro do livro que o Malfoy levou. Ele vai descobrir tudo. Harry e Hermione não tiveram tempo de responder porque Madame Pomfrey entrou naquele preciso momento e mandou-os sair, dizendo que o Ron precisava absolutamente de descansar.